sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém. Poder assentar essa noite. Glórias a Deus. Glória a Deus. Não desliga do céu, eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar algo tremendo no teu coração nessa noite. Irmãos, quando se fala em avivamento, geralmente nós temos uma visão, né, que avivamento, se alguém, tem água aqui, eu estou com a garganta bastante seca. Amém. Quando se fala em avivamento, nós temos logo uma visão de poder, não é verdade? E realmente o avivamento, ele é poder. Agora, muitas vezes, nós, servos de Deus, às vezes, nós confundimos um pouco avivamento com movimento. Não é verdade? Mas o avivamento de Deus, o que é o avivamento? O avivamento é a ação do Espírito Santo que nos impulsiona, que nos leva a entender que nós sempre precisamos iniciar. Nós sempre precisamos começar. A Bíblia diz, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, que o profeta Abacuque, ele faz uma oração a Deus, e ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, quando o profeta Abacuque, ele traz essa palavra, antes de pedir a Deus o avivamento, a primeira coisa que ele declara, sabe qual é? Depois você pode conferir lá. Ele diz assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Não existe avivamento onde a palavra de Deus não chega. Diga comigo nessa noite: não há avivamento onde a palavra de Deus não chega. Então Abacuque, ele entendia que ele precisava viver o avivamento de Deus naquele momento. E eu fiquei assim imaginando, por que o profeta Abacuque, ele pediu a Deus para trazer o avivamento no meio dos anos? Vamos entender uma coisa rapidamente. No início do casamento parece que tudo é mar de rosa, não é verdade? Tudo é mar de rosa. Você está desempregado, quando aquela porta se abre, você começa a trabalhar. Meu irmão, que alegria! É o primeiro dízimo, a primeira oferta. Você é um novo funcionário, as forças estão, você está começando aquela força nova, e aí você começa muito bem e tal. Mas, irmãos, tudo que começa tem um meio e tem um fim. Amém ou amém? Amém. Tudo que começa tem um meio e tem um fim. Então, nós só conseguiremos chegar ao fim se nós passarmos pelo meio. Então, o profeta Abacuque, ele fala: Senhor, traz o avivamento no meio dos anos. Então, irmãos, no dia que nós declaramos em nossa vida que nós queremos receber Jesus como Salvador da nossa alma, irmãos, foi uma festa tremenda, na verdade, para quem estava ao nosso redor e também para nós, porque nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Mas, irmãos, hoje eu estou com 36 anos que eu sirvo ao Senhor, e nesses 36 anos que eu sirvo ao Senhor, já era para deixar a vida de oração, já era para deixar a vida de consagração, já era para deixar a vida de santificação, já era para deixar a vida de adoração. Por quê? Porque 35 anos se passaram. Se eu não entender que a cada dia eu preciso buscar de Deus algo novo para a minha vida, quando chegar no meio da minha caminhada, eu vou viver no conformismo. O que é viver no conformismo, pastor? É quando a gente vai com a multidão, né? Vamos ali porque ali está caindo fogo, então vamos lá. Aí o fogo cai, queima todo mundo,
e a gente não sente nada, porque nós estamos caminhando com a multidão. Mas, irmãos, é por isso que o profeta Abacuque, ele clamou para o Senhor: olha, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra. O que nós precisamos, irmãos, é de que a cada dia, a cada manhã, buscar o avivamento de Deus para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida avivada da presença do Senhor, nosso Deus. Eu estava congregando o Leal, eu era o segundo o vice-presidente da igreja Assembleia de Deus aqui do Leal, uma igreja bonitona que tem umas casas na frente. Então, quando eu cheguei ali, uma maravilha total, bênção. Eu tinha carro para me levar em casa, eu tinha ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo todo mês, então estava tudo muito bem. Mas chegou um domingo, após a ceia da manhã, eu entrei para o meu quarto angustiado em oração, e eu falei: Senhor, está faltando alguma coisa, eu vou dobrar o joelho, e eu só vou levantar da oração quando o Senhor me responder. Irmãos, existe um momento que nós precisamos fazer isso. Quando nós percebemos que a coisa não está bem, não está legal, é porque o Espírito Santo está falando assim: ó, você precisa de um avivamento, né? Aí o que a gente faz? Aí nós vamos buscar o Senhor. Mais ou menos há uns 25, há um mês e meio mais ou menos, Deus falou ao meu coração: meu filho, levanta às 4 da manhã e vai para o monte. Eu falei: Senhor, mas um monte como? 4 horas da manhã. Levaram meu carro, estou sem carro. Aí o Senhor vai para o monte 4 horas da manhã. Eu convidei os irmãos para ir. Aí ninguém se habilitou. Eu falei: então tem que ser eu mesmo. Aí eu pegava, partia ali para o ponto ali, saída do Leal, pegava o ônibus, subia para o monte. Não tinha ninguém ainda, começava a orar ao Senhor. Irmão, o Senhor falou: não é 7, vai ser 10 semanas buscando a minha presença. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós entramos no conformismo religioso. Então é por isso que Pedro disse: ó, sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados. Se não houver um mover de Deus na nossa vida, se não houver um mover de Deus através do Espírito Santo, nós vamos viver nesse conformismo todos os dias. Não é verdade? Quando tem uma festividade, vamos usar a palavra agora, já. Quando tem assim, aquele culto onde vai muitos cantores, muita gente, muita celebridade, né? Aí geralmente costuma encher, as pessoas pulam, as pessoas vibram e tem aquele mover tremendo. Mas, irmãos, será que nós temos ali o verdadeiro avivamento? É eu que preciso desse avivamento, porque alguém que está do meu lado, alguém que está na minha casa, alguém que está trabalhando comigo, alguém que estuda comigo no colégio, alguém que trabalha comigo, ele precisa de algo de Deus. Então eu tenho que estar avivado a cada dia. Amém ou amém? Irmãos, Pedro, ele disse assim: ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A primeira verdade que eu descubro ali: nós precisamos a cada dia, ser gerado de novo na presença do Senhor. Nós precisamos a cada dia experimentar, irmãos queridos, esse mover de Deus na nossa vida. Quando eu cheguei aqui, a irmã estava comentando sobre a questão de Ananias e Safira. Irmãos, olha só que palavra interessante, olha só que palavra poderosa. Pedro estava realizando o culto. Irmãos, tinha muita gente naquele culto. E o que é que acontecia ali naquele tempo, na igreja primitiva? Os irmãos vendiam os seus bens e levavam para doar para a igreja. Aí, ou seja, aquelas pessoas que eram pobres, não tinham nada, eles acabavam sendo alimentados pelas pessoas que tinham mais condições. As pessoas que tinham boas condições, eles vendiam as suas herdades, seus bens, e levavam para a igreja para sustentar a igreja. Então vamos entender que naquele tempo não havia necessidade extrema dentro da igreja. Correto, irmãos? Não havia. Aí o que acontece? Pedro, Ananias, ele teve uma proposta para vender uma herdade. Então ele conversou com a sua esposa em casa, disse: eu vou vender a herdade, quando chegar lá na igreja, vamos supor, lá na reunião, eu vou dizer que foi tanto.
e eu vou depositar aos pés do apóstolo X. Aí quando você entrar depois, você diz a mesma coisa, para que aquela, infelizmente, né, para que aquela mentira não fosse se encontrada. Nós vamos falar a mesma língua. Aí quando Ananias chega ali na igreja, na reunião, e ele deposita a tua oferta, irmãos, você sabe o que o Espírito Santo falou através da boca de Pedro? Não foi nem Pedro que diz, quem disse foi o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Me ajuda nesse raciocínio. Me ajuda nesse raciocínio. Por que nós precisamos de avivamento a cada dia? Sabe por quê? Porque chega um dia na sua vida que as coisas não estão indo muito bem. Mas se o Espírito Santo, ele está na tua vida, se o Espírito Santo, ele entra na tua vida, quando chegar naquele dia, ele vai te dar, irmãos queridos, uma direção, para que você e eu tomemos uma atitude que seja a atitude correta. Então, olha só a palavra que Pedro disse, o Espírito Santo diz através de Pedro, ou Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Irmãos, quem enche, não enche de uma vez. Não é verdade? Quem enche, não enche de uma vez. Você pega ali o copo, coloca ali na torneira para essa água geladinha para encher o copo, e quando você abrir, vai começar a encher de baixo para cima. Irmãos, aquela coisa na vida de Pedro, de Ananias, perdão, e Safira, estava acontecendo há muito tempo, irmãos. E olha quanto tempo o Espírito Santo deu para que ele se arrependesse. Quanto tempo o Espírito Santo falava ao seu coração, querendo trazer o avivamento verdadeiro, querendo trazer a transformação, querendo trazer a mudança, mas infelizmente o Espírito Santo não achou lugar no coração de Ananias. Irmãos, entenda uma coisa: se você pegar um conta-gota, a gente falava pinga-gota, né? Aquele conta-gota que você usa para colocar aquele remédio, né? Através das vias nasais, quando você usa aquilo ali, se você pegar um conta-gota daquele ali, e você pegar uma caixa d'água de 1000 litros, que está aqui, e você pegar daqui para encher nessa caixa d'água de 1000 litros, você vai colocar toda essa água aqui, mesmo sendo através de uma gotinha. Vai levar um tempão, não sei nem quanto tempo, eu não sou falando desse caso, mas vai levar muito tempo para você fazer isso, mas você vai conseguir tirar toda a água daqui e colocar toda a água nessa caixa de 1000 litros. Sabe por quê? Porque o processo é longo. O que estava acontecendo na vida de Ananias e Safira já era coisa muito antiga, não era nova. É por isso que Deus está me impulsionando a trazer ao teu coração uma palavra que hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança. Hoje Deus quer avivar a tua vida. Deus quer que você tenha, a partir de hoje, uma vida como você nunca teve antes. Deus quer que você tenha uma experiência como você nunca teve antes. Deus quer pegar os nossos erros, Deus quer pegar o nosso pecado, Deus quer pegar o nosso passado, Deus quer pegar a nossa insatisfação, Deus quer pegar tudo aquilo em nós que não presta, e Ele quer sepultar aos pés da cruz, para que fique ali aos pés da cruz e não saia mais, e nós tenhamos a partir de hoje liberdade para glorificar o nome do Senhor e viver o verdadeiro avivamento de Deus na nossa vida. Eu profetizo sobre a tua vida avivamento de Deus nesta noite. Irmãos, sendo revelado primeiro, irmãos, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando nós começamos a ter conhecimento de Deus. É por esta razão que o profeta Oséias, lá no capítulo 6, ele diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas vezes nós levantamos a nossa mão e estamos na igreja há tanto tempo, mas nós não vivemos a experiência do Calvário. Nós estamos há tanto tempo na igreja, mas não vivemos a experiência da ressurreição de Jesus. Nós estamos há tanto tempo na igreja, mas nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso? É porque nós ficamos no início, é porque nós ficamos no princípio. Mas a palavra de Deus vai nos revelar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos traz o conhecimento das suas verdades. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmãos, então o novo nascimento que é? O novo nascimento é ter o conhecimento de Deus. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é nós termos um conhecimento da palavra de Deus. Não existe avivamento onde não há palavra de Deus. Não existe avivamento onde não há Bíblia Sagrada. Não existe revelação onde a Bíblia não entra. Não existe espiritualidade onde não há a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é o centro do avivamento. A palavra de Deus, irmãos, é o que nos traz avivamento. A palavra de Deus é o que alegra a nossa alma e nos traz a cada dia uma experiência nova na presença do Senhor. Jesus morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus estava caminhando, os discípulos estavam caminhando pelo caminho de Emaús, e conforme eles iam caminhando, Jesus, ele se aproximou daqueles homens, e a pergunta de Jesus foi: olha, essa pergunta, ela pode ser feita para você e para mim, quando a gente estiver mexendo no celular. Amém ou não amém? Essa pergunta pode ser para você e para mim, quando nós não tivermos o cuidado de estar conversando alguma coisa, de não estar conversando alguma coisa que não nos interessa, mas eles estavam conversando sobre a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam caminhando pela estrada de Emaús, o Senhor Jesus apareceu a eles, e eles estavam caminhando, e Jesus perguntou para eles: olha, que palavra é essa que andando trocar entre vós? E eles começavam a conversar com Jesus a respeito da palavra. Você é peregrino em Jerusalém, e você não está entendendo. Convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ele ressuscitasse, e nós já estamos vivendo esse momento, e ele ainda não ressuscitou. Irmão, daqui a pouco Jesus, ele começa a tomar um outro caminho, e aqueles discípulos começavam a dizer: fica conosco, porque o dia já se declina. Irmãos, quando Jesus saiu da sua presença, você sabe o que eles disseram um para o outro? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava sobre as Escrituras. Irmãos, se não houver a palavra, não há avivamento. Irmãos, o coração daqueles discípulos estava aquecido, porque eles estavam conversando sobre a palavra de Deus, sobre a ressurreição de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa ser a primazia em nossa vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque senão nós viveremos avivamento contemporâneo. Mas o que a palavra de Deus quer, o que Deus está dizendo, que nós precisamos viver o verdadeiro avivamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, novo nascimento é a busca de uma vida de santificação. O que é a santificação? Santificação é um processo. Jamais você ouvirá alguém dizer, se alguém disser, você pode dizer que é mentira, você pode saber que é mentira. Não existe nesse mundo nenhuma pessoa 100% santa. Não existe. Santificação, ela é um processo, que ela começa no dia que você aceita Jesus, e ela termina no dia que você parte para a eternidade, ou no dia que você é arrebatado para estar com o Senhor nas glórias. Esse é o processo. Quando é que começa, pastor? No dia que você recebeu Jesus como Salvador. Quando é que termina, pastor? No dia que você partir para a eternidade, ou no dia que Jesus arrebatar a sua igreja. É por isso que o proverbista diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até aperfeiçoar. Então assim é a sua vida, é a vida de santificação. A Bíblia diz que quando Jesus estava aqui na terra, lá no São João capítulo
17, Jesus ele fez uma oração poderosa. Ele olhava para os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, e ele sabia que aqueles homens precisam a cada dia de santificação. Eles precisavam de um avivamento de Deus a cada dia. Aí o que acontece? Quando ele olhava para aqueles discípulos, eles viam que eles precisavam de algo a mais. Por quê, irmãos? Porque é muito bom estar alegre quando nós estamos na presença de Jesus. É muito bom nós estarmos alegres quando Jesus está conosco aqui. Mas, irmãos, aqueles discípulos, eles perderiam a presença humana de Jesus. Jesus seria levado para a glória. Então, Jesus já estava vendo isso. E Jesus sabia que quando ele fosse levado para a eternidade, para a glória, os discípulos ficariam como órfãos. Então a oração de Jesus foi essa: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Mas João 17, Senhor, ó Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Amém ou amém? Amém! Nós precisamos viver essa experiência. Santificação a cada dia. A santificação é o processo. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós temos mais possibilidade de ver o relacionamento de Deus. É quando eu pego o meu celular para usar o celular e eu consigo entender que aqui tem coisa que eu não devo entrar, né? Aqui tem conversa que eu não devo nem sequer ouvir. Tem assunto que eu não devo nem sequer ouvir. Sabe por quê? Porque nós estamos no processo de santificação. A qualquer hora Jesus arrebata a sua igreja. Qualquer hora. Pastor, e quem é que vai? É quem está contagiado com o agente do avivamento. É quem está cheio do Espírito Santo. E para que estejamos cheios do Espírito Santo, a gente precisa estar a cada dia vivendo uma vida de santificação na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas o que fazer se o rei Uzzias não morreu, né? O que fazer se o rei Uzzias não morreu? Deus até queria levantar o profeta Isaías, né? Rapaz, vai ser profeta das nações. Eu vou colocar fogo de avivamento na sua boca. Eu vou te usar para profetizar para as nações. Mas aqui está o rei Uzzias, aqui está Isaías. Ó. Como é que Deus vai usar isso? Eu tenho que tirar o rei Uzzias da frente dele para que ele possa ser um vaso escolhido. Aí o rei Uzzias morre. Nós morreu o rei Uzzias. Isaías tem aquela visão poderosa. Ele viu os querubins ali voando, os serafins voando em volta do trono de Deus. Eles diziam noite, noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ô irmão, aí ele continua naquela visão. A Bíblia diz que ele vê quando o anjo sai da presença de Deus, ele traz uma brasa viva, ele queima os lábios de Isaías, prepara Isaías e o coloca para ser profeta das nações. Irmão, se nós queremos ser avivamento, se nós queremos um verdadeiro avivamento, tem que ser através da santificação na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Para a gente fechar aqui rapidamente, ó, os meios de avivamento. Primeiro, é a obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele não agir na tua vida e não agir na minha vida, não adianta que não haverá avivamento. Por exemplo, nós vivemos uma situação, uma onda de violência muito grande. E a gente sabe que a cada dia essa coisa piora. Pastor, quando é que vai melhorar? O dia que a igreja estiver no céu. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós precisamos do Espírito Santo para mudar essas vidas que estão ali. Amém ou não amém? Pô, irmão, sabe por quê? Eles não têm, somos nós. Eles não têm conhecimento da verdade. A maioria não consegue discernir com a mão direita e a mão esquerda. E quem é que vai levar essa verdade para eles? É aquele que está com a sua vida avivada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o agente do avivamento.
se ele não entrar na nossa vida, se ele não trouxer na nossa vida essa mudança, jamais nós teremos uma vida avivada na presença do Senhor. Você quer ver uma coisa? O salmista Davi estava vivendo uma fase boa na sua vida, mas aí o irmão conhece o texto, ele viu a mulher tomando banho lá e tal, se agradou da mulher, mandou trazer mulher, voltou a mulher no fim de batalha, a mulher foi assassinada num combate covarde. E o que acontece? Aí Davi, ele ia ficar tudo bem, por quê? Porque naquele tempo não havia ainda a manifestação, total do Espírito Santo. O Espírito Santo manifestava sobre a terra, realizava a sua obra e voltava para a presença de Deus. Aí naquele dia Davi estava lá tranquilo, aí o Espírito Santo vai, ele entra na vida do profeta e diz: Davi, olha só, vou te contar uma parada, contou a história para Davi. E Davi falou assim: rapaz, esse homem, ele é digno de morte. Ao profeta falou: Davi, esse homem é você. Irmão, será que se eu estivesse lá, se fosse eu profeta, será que eu tenho coragem de falar isso para Davi? Será que eu ia ter coragem de falar isso para Davi? Eu estava evangelizando com o irmão lá em cima lá, o menino parado no brinquedo assim, granada do lado do outro, pistola, fuzil, fizeram uma rodinha assim: pastor, ora por nós aí, que nós estamos aí nessa batalha aí. Aí nós fomos orar. Aí o irmão falou assim: vamos orar. Mas antes eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês, após a oração, morrer num confronto aí, vai todo mundo para o inferno. Vai todo mundo para o inferno. Porque vocês estão fora da vontade de Deus. Aí é Deus mesmo falando. Os caras baixaram a cabeça assim, fuzil do lado. Ô irmão, olha para nós que nós temos que largar essa vida terrível. Vai sair como um charco de ouro. Quanto mais a gente quer firmar o pé para sair, mais a gente entra. É a tentação. Aí, irmão, o Espírito Santo entrou na vida daquele homem e ele falou, abraçou aqueles moços ali. Nós oramos por eles ali e eles seguiram o caminho deles. Irmão, se o Espírito Santo não fazer a gente entender que nós precisamos desse avivamento, então não haverá mudança. Às vezes dentro da minha casa, meu filho quer tatuar o corpo, como fez, minha filha quer tatuar o corpo, eles querem fazer um montão de coisa que nós, como servos de Deus, como os pastores, nós não concordamos. Não adianta bater de frente, irmão. Tem que meter o joelho no chão e buscar a presença de Deus. Senhor, eu não aceito isso. É meu filho e eu sou teu servo. Eu tenho que clamar ao Senhor para que esse mal não venha. Irmãos, dentro da nossa casa, nós precisamos de ter uma vida de avivamento. É por isso que toda manhã, madrugada, 3 horas da manhã, eu dobro meu joelho lá para orar pela minha família, pelos meus irmãos. Eu oro até por você nem sabe que eu oro por você. Mas eu oro lá na minha madrugada. Nós precisamos desse momento. Amém ou não amém? Fechando aqui, irmão. Segundo, a palavra de Deus. O segundo agente do avivamento. A Bíblia diz, irmãos, que é a palavra de Deus que traz o avivamento. Mas entenda só, se alguém não falar, quem é que vai ouvir se alguém não falar? Amém ou não amém? Então nós precisamos falar. E quando você fala, o Espírito Santo, ele se encarrega de levar aquela mensagem, aquela palavra, àquela pessoa que precisa ouvir aquela palavra. Amém ou não amém? O que nós não podemos deixar de fazer é anunciar a palavra de Deus. Amém? Terceiro, irmão, isso aqui é fundamental. Sem a vontade de Deus, não existe avivamento na vida de ninguém. Amém ou não amém? Não existe. A partir de segunda-feira que vem, eu vou começar pela manhã a dobrar meu joelho, 7 horas da manhã, só vou levantar ao meio-dia. É mesmo? É sério isso? Tá bem, que seja assim. Mas você vai entrar numa batalha espiritual muito grande. Primeiro e segundo dia você vai até conseguir no terceiro e no quarto. Mas daqui a pouco, aí você vai começar a entender que não precisa mais ser 7 horas, pode ser 7h30. Mas você falou com Deus que seria às 7 horas. Aí quando chegar o mês,
você está dobrando o joelho 11h30 para terminar meio-dia. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós não buscamos a vontade de Deus. Senhor, eu preciso estar na tua vontade. Como Daniel orava 3 vezes ao dia, ele estava mantendo a sua vida avivada. Mas era propósito diante de Deus, tá? Vida avivada. Quando o rei vai lá e chama alguém para traduzir o que essa mão está escreveu na parede. Chamaram todos os sábios daquele lugar, os entendidos. Ninguém conseguia revelar. Irmão, se Daniel não está ali, aqueles caras iam morrer tudinho. Mas Daniel chegou lá, Daniel trouxe a revelação do que estava escrito, ele trouxe a revelação para o rei, ele contou que Deus, ele falou o que Deus disse, entregou a mensagem ao rei e ainda salvou a vida daqueles homens que morreriam. Sabe por quê? Porque eles não tinham o Espírito de Deus. Irmãos, para termos uma vida avivada, vamos buscar a vontade de Deus. Amém ou não amém? Pastor, tudo aqui é quarta-feira. Mas eu fui convidado para ir numa igreja pregar lá no lugar tal. Aí quem dizia, o pastor está aqui fazendo de mim aqui, eu sou o mesmo. Mas aí eu vou dar uma fugidinha, não tem problema não. Eu chego lá, prego, cai fogo, Deus fala, acontece isso e aquilo. Irmãos, qual é o resultado disso? Pode acontecer tudo isso. Mas será que nós estamos no querer de Deus? Será que nós estamos na vontade de Deus? Esse é o problema. Às vezes eu saio 7 horas da manhã, chego em casa 11 horas, só fazendo a obra de Deus. Mas será que naquela obra que eu estou fazendo, será que ele está na vontade de Deus? Meu marido fica em casa com fome, meus filhos passando necessidade, e eu estou fazendo a obra de Deus. Será que Deus falou assim, meu filho, larga tudo e vai fazer a minha obra, e eu vou suprir as tuas necessidades. Aí vai fazer a vontade de Deus. Amém? Para fechar aqui, irmão, não existe avivamento sem a ressurreição de Jesus. Interessante, quando Jesus foi crucificado, e ele estava lá na sepultura, aí aqui na terra, lá entre os seus, estava havendo um combate muito grande. Porque, irmãos, todos aqueles homens que serviram a Jesus até o presente momento, eles voltariam atrás se Jesus não ressuscitasse. É por isso que Paulo disse, olha, se Jesus não ressuscitasse, a vossa fé seria vã. Quem é que ia querer seguir a Jesus se ele não ressuscitasse? Não tinha como. Não é verdade? Não havia essa possibilidade. Mas nós só estamos buscando avivamento hoje porque nós somos fruto da ressurreição de Jesus. Amém ou não amém? Hoje? Joel disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ainda se levantará sobre a terra. Jó falou isso, muitos anos antes de Jesus, ele quer pelo menos se manifestar. Ele disse, eu sei que o meu Redentor, aquele que compra a minha salvação, eu sei que ele vive. Jó morreu sem ver a face de Jesus. Mas ele já profetizou, eu sei que o meu Redentor vive. Gente, vocês estão achando que ele está morto? Está não. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, 19:25, ele se levantará sobre a terra. Nós só estamos aqui hoje porque nós somos fruto do avivamento de Deus através da ressurreição de Jesus. Irmãos, eu conheço um pastor chamado Reinaldo, conheci. Esse homem, ele tinha um emprego muito bom, ele ganhava coisa de 7 mil reais por mês. Ao senhor falou com ele assim, meu filho, larga o emprego e me serve. Mas senhor, eu tenho 3 filhos para cuidar e tem minha mulher, somos 5. Como é que eu vou largar o meu emprego e vou te servir? O senhor falou, larga o teu emprego e vai me servir, porque eu sou Deus na tua vida. Ele largou. Se Deus não largar, ele largou. Irmãos, aquele homem tinha dia que ele tinha que cozinhar um ovo e dividir em 5 partes para a família comer, porque ele não tinha outra mistura. Aí você imagina só o combate desse pastor, esse homem não entrou. Não é verdade?
E ele orando, consagrando. Hoje, o pastor Reinaldo, ele tem igreja até em outros países. Sabe por quê, irmão? Porque além dele crer na promessa, ele também entrou na vontade de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos crer na promessa, queremos acompanhar a promessa, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Mas que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus continue falando poderosamente ao teu coração.